Paz e graça, irmãos. O Senhor esteja conosco nessa noite. Irmãos, conta-se que até o meio, a metade da Segunda Guerra Mundial, ali na década de 40, por volta do ano de 1942, o povo americano estava vivendo como se uma guerra não estava sendo travada na Europa. Filmes da época, inclusive, mostram que o povo estava vivendo como mais ou menos na época de Noé, casando-se, dando-se em casamento, e eles não estavam, a opinião pública não estava voltada para os acontecimentos que estavam ocorrendo na Europa, toda aquela guerra avassaladora que estava ocorrendo na Europa. E aquilo era alimentado por um sentimento de que algo muito distante estava acontecendo. Algo muito distante estava acontecendo. Só que esse algo distante jamais iria chegar até eles. Esse era o sentimento dos americanos naquela época. Até que descobriram nos arquivos do governo nazista um filme onde mostrava que um U-boat, que era um submarino alemão, a partir do telescópio daquele U-boat, eles filmaram as luzes de Manhattan a poucos quilômetros deles ali. Ou seja, não estava tão longe assim. Os nazistas estavam já povoando a Baía de Manhattan, filmando os americanos que se sentiam confortáveis, protegidos por todo o seu poderio bélico, e eles achando que a guerra jamais chegaria até eles. Essa história vai fazer sentido para nós essa noite. Mas antes de ler propriamente o texto, eu quero fazer uma outra ilustração, porque esse texto também vai falar a respeito disso que eu vou dizer agora. Esse final de semana, na sexta e no sábado, nós tivemos aí a apresentação do musical Simão. Nós foi muito abençoador, foi muito bom ver toda aquela produção, toda aquela música sendo apresentada em forma de evangelho. Mas o que às vezes passa despercebido para a gente é o que nós chamamos de making of. Making of é aquilo que acontece por trás. São cenas que mostram o que acontece nos bastidores, para que aqueles irmãos que estavam ali apresentando aquele musical tivessem condição de realmente desenvolver tudo o que eles se propuseram. Uma equipe teve que se movimentar. Isso é absolutamente certo. Alguém teve que operar a luz, alguém teve que operar o som, alguém teve que escrever roteiro, alguém teve que abrir o teatro, alguém teve que conferir os bilhetes, mas essa equipe normalmente não aparece na hora do espetáculo. Mas que sem aquela equipe, sem aquilo que eles prepararam por trás de toda aquela cena, sem que essa movimentação tivesse sendo feita por trás do musical, nada daquilo teria acontecido. E o que nós vamos ver nesse texto nessa noite, meus irmãos, é basicamente o Senhor Deus levantando as cortinas de todo esse roteiro que Ele mesmo preparou, de todo aquilo que já está acontecendo na história, que Ele já estava revelando para os seus servos, mas é o Senhor mostrando o making of. É o que realmente está por trás de tudo isso, o que está por trás da peça, o que está por trás dessa história da redenção. E é o que nós vamos ver nessa noite. Então, grave bem essas duas histórias, essas duas ilustrações. Uma falando do povo americano e de toda a sua ignorância quanto à guerra, nesse sentimento de que essa guerra não vai chegar. E outro, o Senhor mostrando o que está por trás da história. E esse é o início de mais uma exposição que nós vamos fazer no livro de Daniel. Dessa sequência de sermões que nós estamos fazendo, intitulado Vivendo em Babilônia, mas com a agenda de Deus. Nós estamos hoje no 11º sermão a respeito deste livro, e nós vamos expor nessa noite o capítulo 10, e eu te peço que abra nesse texto. Daniel, capítulo 10. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem a palavra de Deus, que diz assim: no terceiro ano
de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada a viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Irmãos, essa é a última visão que Daniel teve. Ele já teve algumas visões durante o decorrer desse livro, e elas estão relatadas nos capítulos anteriores. E, na verdade, é uma explicação mais detalhada do que foram as visões anteriores. Só nos lembrando que Daniel já teve contato com visões, com profecias, e ele já estava, desde o início, interpretando, inclusive, visões e sonhos que os reis estavam tendo. Mas no capítulo 2 nós percebemos que aquilo que está a se seguir nesse livro, capítulo 11, que é realmente a profecia que esse anjo traz para Daniel, essa profecia que Daniel está vendo, essa visão que Daniel teve, é revelada a partir do capítulo 12. Capítulo 11 e capítulo 12 é essa mensagem que esse anjo entrega para ele nesse momento. Mas antes de entregar a mensagem propriamente, aquele anjo quer dizer para Daniel o que realmente está por trás de Babilônia.
Aquilo que eu falei sobre o teatro, sobre o making of, quando nós assistimos uma peça, nós não temos noção do que está por trás, de toda a equipe de produção, quem está operando o quê, mas a gente sabe que uma peça está acontecendo. E Daniel chega nesse ponto com o anjo agora querendo revelar para ele o que é que está por trás de Babilônia. E quando ele traz essa visão para Daniel, Daniel já havia tido contato com essa mesma profecia anteriormente, só que agora o anjo quer expandir tudo isso. Então, aqui o anjo está explicando melhor o capítulo 2 a respeito da visão o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua. Ele está expandindo a visão do capítulo 7, que é os 4 animais terríveis que sobem do mar. Ele está expandindo a visão do capítulo 8, que é a luta entre o carneiro e o bode, e ele está expandindo o capítulo 9, que é a profecia das 70 semanas. Então, quando nós olhamos para esse final do livro de Daniel, nós precisamos entender que o anjo está cada vez mais expandindo a visão dele e a nossa visão a respeito daquilo que acontece no mundo. E quando nós olhamos para o texto, de fato, entendemos que há uma cronologia sendo evidenciada aqui por Daniel. Por exemplo, Daniel fala que aqui já é o 3º ano do rei Ciro, aproximadamente 537 a.C., e o decreto de Ciro, libertando o povo de Israel, libertando aquela nação judaica do cativeiro, já havia sido expedido há 2 anos atrás. Só que nós percebemos que Daniel não voltou, talvez porque Daniel já estivesse com a idade muito avançada, já idoso, e ele não iria aguentar uma viagem tão distante. No verso 1, então, Daniel diz que a palavra envolvia grande conflito. Daniel já sabe disso. Daniel já sabe que o conflito já está se instaurando. Ele já viu cair Babilônia, Nabucodonosor, o seu filho Belsazar. Ele já viu cair Dario, e ele está agora no reino de Ciro. Então Daniel já sabe que essas profecias envolvem grande conflito. Ele já está deslumbrando esse futuro. O que ele não sabia era que realmente estava motivando esse conflito. O que está por trás desse conflito? E aqui eu quero dizer para os irmãos, quero contextualizar com a outra história que eu trouxe aqui, a respeito daquela sensação que os americanos estavam tendo de segurança a despeito daquela guerra acontecendo na Europa. Esse é um assunto, irmãos, que normalmente nós não tratamos no meio reformado. É uma crítica que eu faço a nós, inclusive. A gente não gosta de tratar de assuntos como batalha espiritual. A gente tem medo disso. Não medo do que está envolvendo, não medo de demônio, de anjo, nada disso. Nós temos medo de sermos confundidos com aqueles que realmente distorcem aquilo que é realmente batalha espiritual. E aí, nessa ignorância a respeito de batalhas espirituais acontecendo, nós agimos como o povo americano. A gente acha que isso nunca vai chegar perto da gente. A gente acha que nunca vai acontecer algum tipo de manifestação, de algum tipo de batalha espiritual no nosso meio. Isso é um erro muito crasso. E eu quero trazer para nós nessa noite o que o texto realmente quer dizer a respeito disso. Para que Daniel vivesse em Babilônia, mas com a agenda de Deus, ele precisou saber de todas as outras coisas que nós já expomos aqui. Tudo aquilo que o Senhor já havia dito a Daniel, revelado a Daniel, foi colocado na sua bagagem para que ele pudesse viver naquele lugar, naquele contexto, com a agenda de Deus, sem negociar a sua fé. Só que Daniel precisava saber mais uma coisa: o mundo espiritual está ativo. Então, nesse sentido, você e eu precisamos entender que, para vivermos nessa Babilônia, mas com a agenda de Deus, nós precisamos entender o que está por trás de Babilônia. Qual é o poder motivador de Babilônia? E esse texto fala muito bem disso. Nós vamos dividir esse texto então em algumas partes. A primeira parte, irmãos, vai do verso 1 ao verso 3 e mostra o jejum de Daniel diante dessa visão. A visão foi tão impactante, irmãos, a ponto de fazer Daniel entrar de luto de novo. E apesar dele não fazer um jejum total, completo, se abstendo de todo tipo de comida e bebida, a sua atitude é muito extrema. Porque Daniel, ele não se perfumou, ele não cuidou da sua aparência, a sua fisionomia foi alterada, ele chega a desmaiar quando tem contato com o anjo,
e as dores se espalharam pelo seu corpo. E aqui eu quero dizer que não foi uma experiência muito agradável para aqueles que buscam o tempo todo ter experiências transcendentais, querem ter experiências com anjos, experiências com revelações. Não é uma experiência muito agradável, a gente está vendo esse texto. Então é muito melhor a gente ter experiências com aquilo que já está revelado, e vai ser muito mais eficiente do que a gente esperar algo ser revelado sobrenaturalmente, especificamente a nós. O Senhor não é o método usual de Deus se revelar dessa forma, porque nós já temos a palavra da verdade. Tudo isso acontece, irmãos, porque Daniel sabe, e ele então tem conhecimento de que tudo que está por vir, de que tudo que já aconteceu, faz parte de uma guerra espiritual que está acontecendo o tempo todo. Não é só aquilo que nós vemos que determina os rumos da história. Aliás, é mais o que acontece no mundo espiritual, nos decretos de Deus, nas batalhas que acontecem entre o mal, entre o bem. Aquilo que nós não vemos é que determina os rumos da história. Mas a história, como nós já vimos no livro de Daniel todo, ela não está à deriva. Apesar de todo o mal que nos cerca, apesar da aparente vitória de Babilônia o tempo todo, o Senhor nos mostra a partir desse livro que Ele está com as rédeas nas mãos e Ele está conduzindo a história para onde Ele quer. Mas então essa primeira parte vai do verso 1 ao verso 3 e mostra que Daniel sofreu muito com essas visões que ele teve. A segunda parte, que vai do verso 4 ao verso 9, mostra a descrição desse homem mensageiro. E aqui Daniel coloca, inclusive, uma data muito específica, que ele diz que é no dia 24 do primeiro mês. Essa data é mais ou menos no nosso calendário, nesse mês de Nissan, que é o mês de abril, é mais ou menos o começo do mês de abril, e Daniel ele especifica muito bem isso. E ele mostra algumas coisas interessantes. Ele mostra nessa descrição que a data foi essa e que o local foi às margens do grande rio Tigre. E se os irmãos têm em mente a história bíblica, vão se lembrar que o rio Tigre era um dos braços daquele rio que saía lá do Jardim do Éden. Estão lembrados disso? Ironicamente, irmãos, esse povo nunca esteve tão perto do Jardim do Éden quanto no cativeiro. É o local mais próximo que eles chegaram de estarem perto do jardim que Deus criou, que foi em Babilônia. Então nós sabemos a data específica, nós sabemos o local específico, e nós então percebemos que o mensageiro é especificado. O verso 5 vai dizer que esse homem está vestido num traje de sumo sacerdote, linho e ouro puríssimo. E esse ouro é descrito como ouro de Ufaz. Ufaz é uma região que nós não sabemos determinar a sua localidade, mas entendemos que esse homem é um sacerdote. Ele está vestido como um sacerdote. E ele é descrito no verso 6 com características de alguém que afugenta as trevas. E aqui nós fazemos um paralelo entre a figura desse homem celestial, esse homem sobrenatural, e aquela estátua do rei Nabucodonosor teve no seu sonho. Uma estátua que não falava, que não refletia nenhum tipo de vida em si, não refletia glória em si, mas os seus materiais iam só piorando: ouro, prata, bronze, ferro, barro. Então mostra que a glória dos homens está desvanecendo cada vez mais, mas esse ser, que é um sumo sacerdote, está se mostrando com características que afugentam as trevas. Corpo de berilo que é uma pedra preciosa, que a sua transparência mostra que não tem sombra de variação nele. O texto nos mostra que o seu rosto é como um relâmpago, os seus olhos são como tochas de fogo, e os seus braços e pés brilham como bronze polido. Não há trevas que resista a esse mensageiro, irmãos. E é uma descrição, inclusive, muito parecida com o que nós vemos na descrição que João faz de Jesus em Apocalipse. É basicamente a mesma descrição. E aqui nós já temos uma primeira dificuldade com o texto. Alguns salientam que esse mensageiro é o próprio Senhor Jesus pré-encarnado,
uma teofania que aparece para Daniel para trazer uma mensagem. Mas esse personagem não pode ser Jesus, pelo simples fato de que esse príncipe da Pérsia jamais poderia ter resistido ao Senhor Jesus para entregar uma mensagem onde quer que ele estivesse. Esse príncipe da Pérsia jamais teria um poder tamanho para resistir ao Filho de Deus. Então esse personagem não é Jesus. Nós não identificamos exatamente quem esse personagem é, como os textos anteriores fizeram. Talvez seja a figura de Gabriel novamente surgindo aqui, mas na ausência de especificações, nós apenas temos características de um anjo, e é assim que nós vamos tratá-lo daqui para frente. Um anjo do Senhor, que não é Jesus, que não é nenhuma outra figura da Trindade, mas que é um ser capacitado por Deus para levar mensagens específicas. A terceira parte, que vai do verso 10 ao verso 21, nos mostram agora as circunstâncias espirituais por detrás dos eventos geopolíticos mundiais. O que está por trás de toda essa movimentação geopolítica mundial, irmãos? Naquela época e na nossa época. O que está por trás de tudo isso? Será que é só seres humanos? São só seres humanos? São só filosofias? Mas o que está por trás disso? E é o que nós vamos ver. Versículo 12, vamos ler esse versículo mais uma vez? Versículo 12 vai nos dizer: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aquele anjo, meus irmãos, vem com uma missão. Ele vem com a missão de responder à oração de Daniel. Aquele homem que, por mais de uma vez, tanto no capítulo 10, quanto nos capítulos anteriores, é tido como alguém amado no céu. É alguém que é tido com... E a corte celestial de Deus sabe quem Daniel é. Porque aquele homem, aquele anjo que está trazendo essa mensagem para Daniel, está dizendo: você é amado. Você é um homem amado no céu. E é por isso que eu estou aqui. As suas orações foram ouvidas. E aquele anjo vem com essa missão de responder de fato. No verso 13, e aqui nós entramos de fato atrás das cortinas. Aqui nós entramos naquilo que realmente está acontecendo por trás de tudo aquilo que nós vemos. Verso 13 vai nos dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O tempo que aquele anjo foi resistido é o mesmo tempo do jejum de Daniel. Então, enquanto Daniel estava lutando ali com o seu corpo, com aquele jejum, com aquele luto, orando ao Senhor o tempo todo, aquele anjo estava lutando com outro anjo para trazer a resposta para aquele servo de Deus que era amado no céu. Então, duas lutas estavam sendo travadas. Daniel estava travando a sua própria luta em prol da glória de Deus, em prol de entender o que Deus estava fazendo no mundo, em prol de Deus, de entender o que o Senhor estava trazendo para o seu povo, enquanto aquele mensageiro do Senhor estava lutando aquela luta espiritual e invisível que nós, de fato, percebemos nesse texto. Mas algumas perguntas surgem a partir desse momento aqui, irmãos. Primeiro, quem é esse príncipe do reino da Pérsia? E segundo, o que Miguel está fazendo aqui? Nós precisamos responder essas perguntas para chegar a uma conclusão que realmente honre o texto e a intenção de quem escreveu. A primeira pergunta que é: quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Em primeira instância, irmãos, nós precisamos afastar algumas teses. A primeira tese que nós precisamos afastar é de que realmente era um homem, de que era uma figura humana. E aqui, infelizmente, nós temos que afastar Calvino da discussão. Calvino vai dizer que era um rei, homem, humano,
um rei chamado Cambises, que vai decretar algo que vai trazer muita dificuldade para o povo de Israel para reconstruir a sua vida. Então Calvino diz que não tem nada de sobrenatural aqui, mas que era um homem. Mas essa tese de que é um homem vai contra aquilo que o texto está continuando a nos dizer. Porque um ser humano, irmãos, por mais poderoso que seja, ele não tem a menor condição de resistir a um ser angelical dessa maneira, ainda mais Miguel. Então aqui nós precisamos afastar essa tese de que é um ser humano. E a expressão que vai comprovar que esse ser ou esse príncipe não é um ser humano é que a expressão príncipe utilizada aqui serve tanto para o da Pérsia quanto para Miguel. Os dois são descritos como príncipes, o príncipe do reino da Pérsia e Miguel, o seu príncipe. O anjo está dizendo para ele: Miguel é o vosso príncipe, é o príncipe de Israel. Se Miguel, que é um arcanjo, é descrito como um príncipe, a mesma palavra é usada para o príncipe da Pérsia. Então nós estamos lidando aqui com dois seres espirituais: Miguel, um arcanjo do Senhor, e um outro ser espiritual maligno, um anjo caído, um enviado de Satanás. Então nós estamos trabalhando com a tese de que Miguel teve que enfrentar aquele demônio, aquele anjo caído, porque Satanás havia o colocado naquela circunstância para resistir àquele anjo mensageiro. Esse ser espiritual que está resistindo ao anjo mensageiro, esse demônio que está resistindo ao anjo mensageiro, não é e jamais poderia ser um enviado de Yahvé, pois ele aplica resistência a esse mensageiro, ele não quer que essa mensagem chegue. E aqui nós podemos abrir um parêntese aqui. A gente acha que a maior expressão das manifestações de Satanás na história para tentar barrar o reino de Deus são possessões, não é verdade? A gente morre de medo de ver uma possessão e acha que essa é a maior expressão de Satanás para de fato mostrar quem ele é. Meus irmãos, Satanás não está interessado em ficar passando medo na gente. Satanás está muito mais interessado em influenciar coisas que realmente dificultam o avanço do reino de Deus, como a política, do que de fazer possessões. Então nós percebemos que nesse texto está havendo uma luta, não com um demônio que está se contorcendo, está sendo mostrado nas câmeras, ao lado de um púlpito, e um pastor entrevistando meus irmãos. Satanás não está interessado nisso. Ele está interessado em como ele vai impedir o avanço do reino de Deus, utilizando ferramentas muito mais poderosas do que uma simples possessão. Logo, esse príncipe da Pérsia, como nós já dissemos, só pode ser um demônio encarregado de influenciar o reino persa contra o reino de Deus. A segunda pergunta é: o que Miguel está fazendo aqui? Miguel, como ele já foi descrito, ele é o príncipe de Israel. Em algumas outras passagens, de fato, Miguel é descrito como aquele que peleja pelo povo de Deus, o protetor do povo de Deus contra as forças do mal. Essa batalha, irmãos, que está descrita nesse capítulo 10, era uma briga de gente grande, príncipes de hostes espirituais, um representando o Senhor e outro representando Satanás. Tanto que esse anjo mensageiro não consegue romper essa obstrução desse demônio. Um príncipe tem que vir para ajudar a furar esse cerco, e esse príncipe é Miguel. Só que Miguel também é visto em outras passagens, irmãos. Ele é visto batalhando com Satanás lá em Judas versículo 9, quando ali ele está disputando o corpo de Moisés com Satanás. Ele é visto no livro de Apocalipse capítulo 12, lutando contra as hostes do mal com as hostes celestiais do Senhor.
Ele é o nosso aliado nessa guerra espiritual. Miguel, ele tem funções diferentes de Gabriel. Você não vê Miguel trazendo mensagens. Você não vê Miguel, assim como Gabriel, levando mensagens específicas. Miguel não é um mensageiro de Deus. Ele não é responsável, assim como Gabriel, de entregar mensagens. Miguel tem uma outra função no reino de Deus, uma função bélica. Ele é um general de Deus. Então ele é descrito em Judas, ele é descrito aqui, ele é descrito em Apocalipse como aquele que enfrenta tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Miguel é esse arcanjo guerreiro de Deus. Quando nós falamos arcanjos, é arque primeiro, é o primeiro anjo do Senhor. Não sabemos se ele foi o primeiro criado, mas a palavra arcanjo quer dizer justamente isso. Vamos salientar então, irmãos, a questão sobre o que Satanás pretende contra Deus e contra o seu povo. E aqui eu vou fazer algumas citações do Novo Testamento e algumas citações de alguns teólogos reformados para realmente nos ajudar na compreensão e para que a gente não seja visto sozinho nesse texto, no sentido de que tirar algumas conclusões que só a gente está vendo. Esse é um grande perigo quando nós estamos interpretando a Escritura. A gente olha para um texto e a gente tira daqui uma interpretação que só a gente viu. É muito provável que você está tirando daí uma heresia. Se só você está vendo isso no texto, tome cuidado. Então aqui nós precisamos criar uma teologia bíblica para entender esse texto. Como é que a Bíblia comprova essa teoria e como é que alguns teólogos reformados entendem esse texto? Um teólogo chamado Bruce Waltke, ele vai dizer que a atividade de Satanás é má, obviamente, destruir o reino de Deus. Esse é o grande alvo de Satanás, irmãos, é destruir o reino de Deus. Satanás não está aqui para ficar passando medinho na gente, não. Satanás está aqui para fazer frente ao reino de Deus, porque na medida com que ele coloca a resistência contra o reino de Deus, ele ganha ainda um pouco mais de tempo para destruir as nações. Então esse teólogo vai nos dizer isso. É para isso que ele tenta influenciar os reinos deste mundo, para essa finalidade, porque influenciando os reinos deste mundo, ele tenta impedir o avanço do reino de Deus. Como é que isso se comprova na Escritura, irmãos? Lá no Egito, uma nação que escravizou Israel por mais de 400 anos. Como é que isso se evidencia na terra prometida? Os filisteus que tentam sufocar Israel em Canaã a todo tempo. E não só os filisteus, os moabitas, os amonitas e todas aquelas nações que fizeram frente contra o povo de Israel. Babilônia, que tenta acabar com a fé no Senhor. Herodes, que persegue aquele menino que nos nasceu. Satanás e a sua descendência, irmãos, tentam o tempo todo destruir o reino de Deus. O que estava por trás do Egito? Escravizando o povo de Deus. O que estava por trás dos filisteus tentando barrar a entrada dos israelitas? O que estava atrás de Babilônia? O que estava por trás de Herodes perseguindo o menino? No Novo Testamento, irmãos, há diversas referências indicando que no mundo espiritual, os anjos caídos são tidos como autoridades, e são descritos como principados e potestades. Efésios capítulo 3, verso 10. Colossenses capítulo 2, verso 10. Principados e potestades com autoridade sobre este mundo caído. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo faz uma afirmação de que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é simplesmente contra seres humanos, não é contra político, é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. João capítulo 14, verso 30, o texto vai afirmar que Satanás
é o príncipe deste mundo. E quando nós falamos que Satanás é o príncipe deste mundo, ou João diz que Satanás é o príncipe deste mundo, ele não está dizendo que Satanás ele está governando a criação. Aqui há uma diferença entre mundo, criação, e mundo, sistema corrupto, caído. É nesse sentido que Satanás é príncipe, é desse sistema caído que nós estamos vendo. Um outro teólogo chamado Sidney Greidanos chama esse personagem aqui, esse príncipe, de príncipe demônio da Pérsia. Estão percebendo que a Escritura está nos dizendo que há uma guerra acontecendo? E a herança reformada, a hermenêutica reformada está nos dizendo inclusive isso também? Esse príncipe demônio da Pérsia? Um outro teólogo chamado Louis Berkhoff afirma que estes demônios prestam-se para maldizer a Deus, pelejar contra Ele e o seu ungido e destruir a sua obra. Estão em constante rebelião contra Deus e procuram cegar e desviar até os eleitos, você e eu. Satanás não pode possuir os eleitos, os crentes, porque nós já temos a unção do Espírito e já estamos com o Espírito Santo dentro de nós, e Satanás não pode invadir uma casa que já tem dono. Mas o que Satanás pode tentar fazer contra você é te cegar para essa realidade, para que você viva como o povo americano lá na Segunda Guerra Mundial, achando que nada disso está acontecendo. Um outro teólogo chamado Eugene Merrill afirma que entre as funções deles, os demônios, está a administração e até mesmo o controle de assuntos das nações. Opa, o negócio está ficando sério. A administração e o controle de assuntos das nações. Quando você vê algo sendo discutido em termos de Nações Unidas e que vão completamente contra a Escritura, abertamente contra a Escritura, o que está por trás disso? E finalmente o último teólogo que nós vamos aqui citar chama Millard Erickson. Ele afirma que de forma marcante esses demônios opõem-se ao progresso espiritual do povo de Deus. O seu progresso espiritual, aquilo que a gente não está preocupado assim. Eu não leio a Bíblia, mas está tudo certo. Eu não tenho o costume de orar, mas está tudo certo. Esse está tudo certo seu? Se é o seu caso, precisa ser revisto. Porque, assim como esse teólogo afirmou, que ele se opõe ao progresso espiritual do povo de Deus, é uma realidade que está perto da gente. Então, o que está por trás de governos e suas ações contrárias a Deus? São demônios. Não sou eu que estou dizendo isso. Para não ser confundido com aqueles malucos que falam o tempo todo de batalha espiritual, que tem demônio em todo lugar. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. O que está por trás de ditaduras como nazismo? O que está por trás de ditaduras socialistas, comunistas, políticas e filosofias antiteístas? Olha para a China hoje, o país que mais persegue cristãos. Olha para a Coreia do Norte. Olha para a Venezuela. São países que estão abertamente contrários à fé. O que está por trás disso, irmãos? Se não é Satanás que está tentando impedir o avanço do reino de Deus. Só que eu quero fazer uma distinção aqui, irmãos. Na década de 70 em diante, 70, 80, 90, surgiu um teólogo chamado Peter Wagner. Quem aqui é mais antigo sabe. O reverendo Hélio deve saber. Nunca leu um livro do Peter Wagner não, né? Peter Wagner, ele veio
com uma teologia a respeito de identificação de demônios territoriais. O Peter Wagner ele dizia o seguinte: para que você faça uma missão em algum lugar, você tem que sair nesse lugar para identificar quem é o demônio que está mandando naquela área. Então, do tipo assim, quem é o demônio que manda no Brasil? Aí você identifica ele, inclusive pelo nome. Mas não é suficiente. Quem é o demônio que manda no estado de Goiás? Mas ainda não é suficiente. Você identificou o nacional e o estadual, mas ainda não é suficiente. Você tem que identificar qual é o demônio que manda em Goiânia. Identificou? Agora você tem que identificar o demônio que manda no bairro. E assim vai, na rua, até chegar na casa. E aí Peter Wagner tem um livro que realmente mostra a sua teologia, que diz que esses fenômenos que a gente atribui a casas mal assombradas, isso é o Peter Wagner, tá, gente? Demônios, casas que são tidas como mal assombradas são casas que são habitadas por demônios territoriais. E aí a maluquice vai correndo solta. Irmãos, isso é completamente antibíblico. Não é sobre esse tipo de batalha espiritual que nós estamos falando, de identificação de demônio. Onde é que a Escritura está mostrando isso, irmãos? Daniel não estava lá pesquisando qual que era o demônio da Babilônia. Jesus não mostrou isso em momento nenhum. Jesus nem pergunta nome de ninguém. E quando ele pergunta, há uma resposta muito vaga. Os apóstolos não são vistos ali pesquisando quem são os demônios da área. Não tem nada disso. Isso não é o tipo de batalha espiritual que a Escritura está nos dizendo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que existe uma batalha espiritual acontecendo. Abra sua Bíblia então em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. 2 Reis 6, 15 a 17. Vamos ler o que está sendo projetado aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que é que nós vamos fazer? E aí Eliseu responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de quê? Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Há ou não há uma guerra espiritual acontecendo, irmãos? Isso aqui não é conversa de neopentecostal, não. Se você acha que isso é conversa de neopentecostal, que você não quer saber disso, você quer ignorar isso, saiba que essa batalha espiritual está do teu lado, está acontecendo. E aí, nos versos 20 e 21, nós finalizamos as divisões. Mostra que as sucessões dos reinos, elas se darão por conta da chegada de outros espíritos malignos. Vamos ler esses 2 versículos e nós encerramos com algumas conclusões. Olha como é que é a sucessão dos reinos e por que elas vão acontecer. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Irmãos, o que Daniel está percebendo aqui é por que os reinos estão caindo, por que está havendo sucessão de governos após o outro. Ele está dizendo que quando ele voltar, ele vai ter que lutar de novo com aqueles demônios da Pérsia. E quando aqueles demônios da Pérsia saírem, o príncipe da Grécia vai entrar. E eu quero responder a última pergunta, e aí nós concluímos. Nós vamos fazer 3 conclusões e 3 aplicações. Por que aquele demônio quer impedir tanto a chegada daquele anjo? O próprio anjo responde aqui: mas eu o declararei
o que está expresso na Escritura da verdade. Aqui se comprova que alguns teólogos falaram atrás. O que Satanás está mais envolvido é no impedimento para que a palavra de Deus não chegue até as pessoas. É isso que Satanás quer. É isso que esse demônio quis fazer. Ele quis impedir a chegada de uma mensagem que Daniel receberia e que faria com que ele entendesse os planos de Deus. E é exatamente assim que Satanás age hoje. Então quero fazer algumas conclusões. Primeira conclusão, o que nós aprendemos com esse texto. Não existe neutralidade no campo político, governamental, filosófico, em todo o globo terrestre. Não existe. Essa história de que o político A, o filósofo B, o jurista C, eles são arreligiosos, que eles não têm nenhum tipo de pressuposto religioso, que eles não seguem nenhum tipo de doutrina, isso é uma falácia. O texto está nos mostrando que, o texto e a teologia reformada estão nos mostrando que estão sob a influência, eles estão sob a influência ou do reino de Deus ou do reino de Satanás. Ou o governante, magistrado, filósofo, sociólogo está amparado pelo príncipe Miguel ou pelo príncipe de Satanás. Não tem neutralidade. Lembra quando a gente tratou sobre as descendências aqui? Que a partir da queda, duas descendências elas se dividiram, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não tem uma terceira via. Não tem ninguém em cima do muro. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos sem Cristo e com a serpente. Cristo inclusive vai dizer isso: quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a primeira conclusão que nós fazemos. Daniel entendeu isso. Daniel entendeu que por trás de Babilônia não era só o poder dos reinos, por trás da Pérsia não era só os reis, eram seres espirituais, eram príncipes espirituais. Segunda conclusão que nós fazemos: o povo de Deus está no centro de uma guerra com proporções cósmicas. Essas cenas de bastidores, irmãos, foram reveladas para Daniel e não para os seus companheiros. Vocês percebem que os companheiros de Daniel, eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo, mas eles não viram nada. Eles sentiram que alguma coisa estava acontecendo, mas eles não viram nada. Assim como Paulo, a conversão de Paulo, os companheiros de Paulo não viram nada, Paulo viu. E eu quero que você entenda que Deus está querendo revelar para você. Deus não tem interesse de mostrar o seu plano redentivo para os não eleitos. Deus está mostrando o seu plano redentivo para você, para que você entenda que você está numa batalha com proporções cósmicas. Satanás não está querendo destruir só a igreja, é o principal alvo? Sim. Mas o que ele puder fazer para destruir a criação de Deus toda, ele vai fazer. Só que o que Cristo está fazendo é o caminho inverso. Cristo está redimindo a parte mais longínqua do universo até chegar no nosso coração. E essa é a garantia que nós temos da vitória, irmãos. É uma batalha espiritual? Sim, mas é uma batalha que já está ganha. Uma coisa que nós precisamos entender não é só geopolítica, é Deus agindo na história. Não são só eleições, são expressões do mundo espiritual que estão acontecendo. Terceira conclusão que nós fazemos é que o enredo de Daniel e de toda a Escritura é o embate entre o reino de Deus e o reino da serpente. Aqui a gente precisa afastar algumas questões, irmãos. Quando a gente olha para a Escritura, a gente tem algumas tendências hermenêuticas. Quando a gente não sabe para onde Deus está levando a história, quando a gente não sabe por que Deus escreveu o que Ele escreveu, a gente tira informações que a Bíblia não nos dá.
Mas a Bíblia, como nós já dissemos, ela tem um enredo com um começo e um fim. E esse enredo é o embate entre o reino de Deus e o reino da serpente. Deus não está interessado em mostrar para você como que você pode enriquecer. Deus não está interessado em mostrar para você com quem que você vai casar, revelar para você qualquer outra informação estritamente pessoal, como a gente vê em várias igrejas por aí. Eis que te digo. Nada disso, irmãos. Deus não está interessado nisso. Deus, claro que Deus Ele se importa com quem você se casa, claro. Mas Deus está interessado em mostrar para você uma história específica, que tem alguém que é o personagem principal, que é Jesus. Esse é o enredo da Escritura. E aí, mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos: para de ler Bíblia assim, ó. Hoje você lê 1 Samuel 24, amanhã você lê Marcos 14, aí no outro dia você vai ler Romanos. Não, para com isso. Quando você escreve um texto para alguém, fala carta, mas ninguém sabe o que é carta aqui, né? Ninguém escreve carta mais. Quando você escreve um texto lá no WhatsApp para alguém, ou você manda um e-mail, você não quer que a pessoa leia a primeira frase lá no começo e depois a última frase. Você quer que ela leia toda a história. Aí ela vai entender o que você quer dizer. Deus também é assim. Ele quer que você leia a história como Ele está contando. E essa história tem um enredo. E essa história tem um personagem principal, que é Jesus. E essa história tem um arqui-inimigo, que é Satanás. E os dois estão em um combate. Só que um já está derrotado, que é Satanás. E eu quero então fazer 3 aplicações. Primeira aplicação, irmãos, que eu faço nesse texto para você. Veja bem a agenda do candidato que você vai votar. Veja bem a agenda do candidato que você vai votar. Você percebe que na agenda desse teu candidato está mais a agenda de Deus ou a agenda de Babilônia? Esse candidato está apoiando mais o emperramento do avanço da obra do reino de Deus, ou ele a facilita? Entra no programa de governo do seu candidato para ver se há ali uma agenda contra Deus. Não fica se amparando na aparência do seu candidato, porque na campanha todo mundo é bonito. Mas entre e veja o plano de governo do seu candidato no site do partido dele. O que ele defende? Pesquise o que o seu candidato pensa a respeito de agendas como casamento, família, economia, segurança, educação, respeito à vida, aborto, liberdade religiosa. Se tudo isso não está em flagrante oposição contra Deus, você não pode aplicar o seu voto em pessoas que são flagrantemente contrários à Escritura, contrários a Deus, contrários ao reino de Deus. Então, olhe a agenda do seu candidato. Se você perceber que ele não está em conformidade com a Escritura, e aqui eu não estou sendo inocente de achar que todo candidato vai ter a Bíblia lá no plano de governo dele. Não, não é isso. Mas o plano de governo dele ajuda o reino ou dificulta o reino de Deus? Não é só um voto, irmãos, eu quero salientar isso. No mês de outubro, que nós vamos ter a eleição esse ano, não é só um voto, é a contribuição que você está dando, ou para o reino de Deus, ou para o reino de Satanás. Qual é a ideologia que esse seu candidato defende? Quem parece estar por detrás dele, espiritualmente falando? Deus ou Satanás? Segunda aplicação que eu faço: ore e invista na vida de missionários. Eles estão no fronte contra principados e potestades dominadores desse mundo. Eu quero frisar isso aqui, irmãos, e perguntar para você: você já pensou em contribuir financeiramente, diretamente, com os nossos missionários? Você já pensou em contribuir com R$50 todo mês para um missionário que a gente apoia, por exemplo?
Olha quantas pessoas estão aqui nessa noite. Olha quantas pessoas talvez estejam nos assistindo. Olha que revolução a gente pode causar na vida desses irmãos, ofertando a eles, diretamente a eles. Sabe por que eu estou frisando isso, irmãos? Porque numa crise financeira, normalmente os missionários são os primeiros nas listas de corte das igrejas. Graças a Deus a gente está conseguindo honrar com esses nossos irmãos. Mas a gente acha que se a coisa aperta aqui perto da gente, a gente começa a cortar longe, porque ninguém vai reclamar. O missionário não vai mandar carta reclamando, não vai bater na nossa porta. Então, o primeiro a ser cortado é o missionário. Só que a gente esquece que o missionário está lá, enfrentando hostes espirituais do mal. Se a gente está aqui como povo, reunido, e a gente pode enfrentar isso, agora pensa numa situação difícil, um missionário sozinho muitas vezes, sem a família completa, sem a igreja dele, tendo que encarar isso sozinho, e aí agora tendo que lidar com um corte de verba, porque a igreja não quer mais sustentar ele. Irmão, faça um compromisso nessa noite, se organize, deixe de sair um fim de semana para ir comer algo com a sua família, e oferte a esses irmãos. Não oferte apenas, mas ore por eles, invista na vida deles, converse com eles, pegue o WhatsApp deles, converse com eles. Às vezes a solidão no campo missionário é tão grande que um recebimento de uma mensagem, querendo conversar com eles, já ajuda. Então, se a gente está falando de batalha espiritual, ninguém melhor para dizer o que é isso do que os nossos missionários. Invista na vida deles. Em último lugar, invista na sua própria vida missionária, pois você também está lidando com tais dominadores. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Sabe algumas frases que a gente fala e que a gente acha que não tem nada a ver? Só que eu imagino que toda vez que a gente fala algumas frases que eu vou citar agora, Satanás faz isso aqui, ó, para você, para mim. Sabe aquelas frases do tipo assim: eu não sei pregar. Você já falou isso, não já? Ou não? Ou aquela outro tipo de frase que diz assim: eu não gosto muito de estudar a Escritura, eu não gosto muito de orar. Ou você pode até não declarar isso, mas a tua rotina te leva a isso, a não gostar de orar, a não gostar de estudar a Escritura e também a não pregar o Evangelho. Irmão, quero te dizer que Satanás já conquistou algum objetivo com você, porque aqui ele já não tem alguém que prega o Evangelho, ele já não tem alguém que entende o que Deus está fazendo na história, porque não estuda a Bíblia, e ele tem alguém que não se relaciona com Deus. Então pronto, ele já ganhou uma batalha com você. Mas oposto a isso, Paulo vai nos dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Acredito que foi o pastor John Piper que disse essa frase. As redes sociais, no último dia, vão testemunhar que a nossa falta de Bíblia e a nossa falta de oração nunca foi falta de tempo. As redes sociais, elas vão testemunhar isso, as perdas de tempo que nós temos. E Paulo está nos dizendo que as nossas armas da nossa milícia, e aqui o contexto é militar, arma, milícia, contra, batalha. Ou a gente está igual o povo americano na Segunda Guerra, achando que isso nunca vai acontecer, e os submarinos alemães estão lá filmando as luzes de Manhattan, e a gente acha que está tudo certo. Irmãos, invista na sua própria vida. Invista na sua própria vida,
porque você precisa ser sal e luz no mundo. Versículo 12 mostra uma atitude imitável de Daniel. Ele empenhou seu coração para entender os planos de Deus, chegando a se humilhar. Daniel leva muito a sério essa sua vida com Deus. Deus não é um apêndice no dia de Daniel. Deus é um apêndice no seu dia, como é que está? E Daniel faz uma oração em que aplica o coração, e essa oração é ouvida por Deus. E o verso 19, ainda aplicando para nós, vai nos dizer, o anjo vai dizer para Daniel: seja forte, seja forte. Lembra outro personagem que recebeu essa mesma ordem de Deus? Josué. Seja forte, porque você vai enfrentar uma batalha agora. Seja forte. E como é que a gente se fortalece, irmãos? O que Paulo diz? Que as nossas armas são poderosas em Deus. E quais são as nossas armas? Escritura, oração, sacramentos, a igreja. Tudo isso são armas que Deus coloca à nossa disposição. Se posicione contra o que é contrário a Deus. Lute o bom combate do Evangelho. Romanos 1,16, Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho, irmão. 2 Timóteo 4,2, Paulo também vai dizer: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não viva achando que essa guerra cultural, política, religiosa, filosófica não vai chegar até você. Porque Paulo vai nos dizer o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Daniel se humilhou e buscou entendimento para compreender essa batalha. O quanto a palavra de Deus ocupa a sua mente, ou o quanto Babilônia ocupa a sua mente, isso diz muito sobre aquilo que você entende ser vida cristã. Se a palavra de Deus não toma conta da sua mente o dia todo, se você não tem prazer nisso, você precisa rever isso. Porque o Salmo 1 vai nos dizer que aquele que entende o Evangelho, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Queira ser mais útil no reino de Deus, irmãos. Para de ser um espectador nessa batalha que está acontecendo. Você pode até viver como se essa guerra não existisse, mas ela existe, e ela vai chegar até você. Por fim, eu quero que você me acompanhe num texto de Ezequiel 33. Apenas 5 versículos e nós vamos encerrar. Ezequiel 33, versos 1 a 5, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Verso 6: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Irmãos, cada sermão que você ouve, cada estudo que você recebe, o Senhor espera de você e de mim uma resposta. A pergunta que eu encerro é: qual a resposta que você vai dar para o Senhor hoje?
depois de saber de todas essas coisas, depois de ser oferecido para você 3 aplicações práticas do que você pode fazer, qual vai ser a sua resposta? Ao menos uma coisa essa palavra precisa produzir no seu coração, é você saber que essa informação já está contigo e que Deus irá cobrar uma posição de você, ao menos, pelo menos, ou com certeza, no último dia, o Senhor vai cobrar isso de nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, o que eu peço ao Senhor nesta noite é que o Senhor nos desafie e que o Senhor aplique essa palavra verdadeira ao nosso coração, para que a gente entenda de fato o que está acontecendo no mundo e o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Tudo isso para que a gente viva para a glória do Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, eleita antes mesmo da fundação do mundo, suplico sobre você nesta noite, sobre todo o povo espalhado sobre a terra, a paz, o amor, as misericórdias e a coragem vindas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Filho que oramos assim. Amém.